Se você não acredita em vampiro, esse vídeo é pra você. Vou ler aqui uma história, depois uma matéria que me deixou intrigado com relação à existência dos vampiros. Então pega aí um cafezinho, um suquinho, um biscoito e vamos lá para esse vídeo. Em meados do século XVII, uma história assustadora e bizarra ocorreu, causando uma série de execuções feitas pela própria população da então pequena cidade de Drawsko-Pomorsk, na Polônia. Tudo começou na região sul da cidade, onde um amontoado de casas havia sido erguido por se tratar de um terreno fértil, às margens do lago, ideal para famílias que viviam no plantio. Como todos queriam estar o mais perto do lago possível, as casas foram sendo construídas bem próximas umas das outras, tornando o convívio difícil posteriormente pela falta de privacidade. Certa noite, onde uma chuva fraca, mas incessante, caía desde o meio-dia, Alwin, um dos homens mais respeitados dentre os que haviam se mudado para as terras do lago, presenciou uma cena intrigante e, de certa forma, assustadora. O pequeno Bertrand, filho do casal Emil e Dagmara, uma das últimas famílias a entrar para a comunidade, emitia sons terríveis no quintal. Gritava como uma besta selvagem, encostada em uma árvore. Mesmo com pouca visibilidade por causa da chuva, Alwin conseguiu perceber a palidez da criança e como ela berrava, tentando alcançar as próprias pernas. Assustado, o homem entrou em casa e contou à sua esposa o que acabara de ver. No dia seguinte, foi até os vizinhos tentar descobrir alguma coisa. Emil estava sozinho, sentado em um banco baixo ao lado da lareira. Aparentava um cansaço profundo, como se não dormisse há dias. Alwin fez rodeios, falando sobre uma praga estar acabando com sua plantação, até que finalmente tocou no assunto. Ao ouvir o nome de Bertrand, Emil irou-se, levantando do banco, jogou o cigarro na lareira e exigiu que o homem saísse de sua casa. Alwin não mostrou resistência, mas antes de sair, conseguiu ver Dagmara colocando compressas sobre as pernas do filho. Alwin e sua esposa ficaram observando os vizinhos e foram percebendo mudanças em seu comportamento. Não saíam mais de casa à luz do dia, a menos que o sol estivesse muito fechado. Durante a noite eles não dormiam ou dormiam muito pouco. Alwin percebeu isso porque repetidas vezes Emil, sua esposa ou seu filho saiu em disparada para o quintal e lá, em um ponto invisível, gemiam e urravam como se sentissem uma dor profunda. Alwin também percebeu uma mudança significativa na aparência dos seus vizinhos. Estavam extremamente pálidos, muito magros e com os olhos sem vida. A seu ver, se pareciam com cadáveres perambulando pelo mundo dos vivos. Foi ao contar suas observações à esposa quanto à aparência de Emil e sua família que tudo ficou confuso, pois Cecília afirmou ter visto repetidas vezes Emil chegar em casa pouco antes do amanhecer, carregando uma caça de tamanho razoável, algo que alimentaria uma família como a dele por pelo menos uma semana. Porém, nos últimos 7 dias, ela o viu nessa situação por 3 vezes. Alwin ficou em choque e, por ser um homem com pouco estudo, decidiu seguir para a cidade imediatamente atrás de alguma informação. Entrou na igreja com urgência e logo contou tudo ao padre, que pediu calma ao homem. Depois de folhear alguns livros, o padre quebrou o silêncio e ordenou que Alwin voltasse para casa imediatamente, pois corria sério perigo se tivesse que pegar a estrada à noite. Alwin estampou uma expressão de terror, sentindo um frio na espinha. Em casa, Alwin começou a pregar as janelas com tábuas e reforçou as fechaduras das portas. Sem dar muitas explicações a Cecília, pois ele mesmo não tinha respostas convincentes, contou apenas que precisavam ficar em casa durante a noite. Ouviram apavorados os gritos dos vizinhos durante as horas escuras que pareciam intermináveis. Nos 3 dias que se seguiram, eles perceberam uma mudança na rotina da vila. Cada vez menos pessoas saíam à luz do dia. Estavam ficando pálidas, cadavéricas, com as mesmas características de Emil e sua família. Era como uma doença que se espalhava. No 4º dia, o padre fez uma visita a Alwin. Passou o dia observando os moradores e ouvindo todo o relato de Alwin e sua esposa. Mas foi à noite que o padre externou seus temores, após ver e ouvir por conta própria o que acontecia naquela vila. Um terror absoluto tomou conta do homem e assim que o sol nasceu, ele partiu para a cidade. Deixou apenas uma instrução e um aviso ao casal: fiquem em casa, eu voltarei com ajuda. Sem explicações e com medo, Emil e Cecília terminaram seus afazeres diários antes do meio-dia e se trancaram dentro de casa pelo resto do dia. E quando faltava menos de 1 hora para o anoitecer, o padre bateu novamente em sua porta. Mas dessa vez, não estava sozinho. Um grupo de 12 homens armados com estacas, foices e outros objetos estranhos de ferro que Alwin nunca vira na vida o acompanhava.
O padre explicou ao casal o que estava acontecendo com seus vizinhos e por que ele estava ali com uma dúzia de homens corajosos. Owen ficou boquiaberto ao saber que se tratava de vampiros e que o padre viera para exterminá-los. O grupo começou a agir ao pôr do sol, entrando de casa em casa, enfiando estacas no peito, cortando com suas foices e fazendo orações, enquanto o padre segurava uma enorme cruz de madeira e lia passagens em uma Bíblia em latim. A ação não demorou mais que 2 horas. Havia sangue por toda a vila. As casas imundas com cheiro de carne podre e fezes foram incendiadas e os corpos foram enterrados em um terreno afastado, com foice sobre o pescoço, pedras na boca e atados com amarras. Al e Cecília contaram 66 corpos no total. Assistiram o ritual de sepultamento assustados e com grande pesar. No entanto, o que mais os chocou foi ver Bertrand, filho de Emil e Dagmara, seus vizinhos mais próximos, sendo enterrado de bruços, amarrado e com um cadeado triangular prendendo seus pés. Uma história cabeluda. Essa é uma história que com certeza você leria em um livro de terror, mas pesquisando mais sobre vampiros na Polônia, eu encontrei essa matéria no site do G1. Dei uma resumida porque a matéria era um pouco grande, né? Cientistas americanos garantem ter resolvido o mistério em torno das tumbas de vampiros do cemitério da cidade de Drawsko Pomorski, na Polônia, onde em 2009 foram encontrados pelo menos 6 corpos enterrados com foice sobre o pescoço e uma pedra na boca. Pelo menos 66 corpos enterrados no antigo cemitério foram encontrados com as cabeças olhando para a mesma direção, vários com foices de ferro colocados em volta do pescoço e com o corpo atado e pedras na garganta. Os especialistas da universidade acreditam que a foice na garganta serviria para cortar o pescoço do indivíduo caso ele tentasse voltar, e a pedra na boca fazia com que se engasgasse caso resolvessem respirar de novo ou atacar alguém. Os cientistas pensavam inicialmente que os corpos eram de pessoas alheias à comunidade local, embora, depois de muitos testes, tenha ficado demonstrado que as pessoas tratavam-se de moradores de Drawsko Pomorski. Mas o que parecia ser uma história sobrenatural foi explicado com ciência. A propagação de doenças como a cólera foi muito pouco divulgada no século XVII, e isso fez as pessoas acreditarem que se tratava de vampiros. Dessa forma, os vizinhos dos falecidos deram uma explicação sobrenatural a uma doença que pareceu de certa forma desconhecida, e por isso achavam que os mortos podiam ter sido vítimas de vampirismo. Além dessa matéria do G1, eu separei mais uma matéria aqui que descreve bem uma cena dessa história que eu li anteriormente. A matéria do site Aventuras na História. Na Polônia, uma equipe de arqueólogos descobriu uma sepultura do século XVII contendo os restos mortais de uma criança entre 5 e 7 anos de vida que foi enterrada de bruços e com um cadeado triangular ao redor dos tornozelos. Esses curiosos elementos, a posição inusual do corpo e a presença do objeto prendendo seus pés, configura um ritual funerário que indica que as pessoas da época acreditavam que o menino poderia ser uma ameaça aos vivos. Se isso aqui não é cabeludo, eu não sei mais o que é não. Depois disso, eu pesquisei aqui alguns sintomas da cólera. Possivelmente foi a doença que atingiu o pessoal naquela época. Os sintomas são dores locais no abdômen ou no reto, diarreia aquosa, diarreia grave, náusea ou vômito, desidratação, febre, fome excessiva ou distúrbios do equilíbrio, cãibra nas pernas, cólicas, perda de peso, produção insuficiente de urina ou ritmo cardíaco acelerado. Bom, agora aí é com vocês. Eu achei uma história muito intrigante, vinculada a essa matéria, né? Essas matérias nesses sites, dão uma boa explicação do que pode ter acontecido. Mesmo assim, não deixa de ser uma história intrigante, um mistério, uma história cabeluda. Mas e aí, o que você achou dessa história? Deixa aí nos comentários, quem sabe eu trago mais uma história como essa daqui. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, dá uma força aqui pro canal, até a próxima e valeu!